Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a estrutura de juros ou no tempo, né? Ou a yield curve, em português, a curva de juros, a curva do rendimento dos títulos nos Estados Unidos, né? US Treasury Yield Curve. Curva de juros dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. A gente pode pensar como quanto que o governo americano paga para alguém, né, para um investidor que está financiando ele. Ele emite títulos, que é um papel, com uma promessa de que daqui a tanto tempo vai te pagar o principal mais um juros. E é exatamente esse juros que ele vai variar dependendo do período, essa estrutura, né, dos juros pelo período que a gente vai estar observando agora. Bom, esse é um assunto, no meu entender, importantíssimo para investidor, para trader, para quem quer entender de mercado financeiro, para quem opera moedas. Assim, juros, se eu tiver que falar, acompanhe uma variável no mercado, acompanhe um ativo, é os juros, tá? A gente pode pensar aí como os juros sendo o custo do dinheiro, né? Quanto eu pago para me financiar, quanto eu pago para poder financiar um empreendimento que eu quero fazer, quanto que eu recebo se eu quiser emprestar o meu dinheiro para alguém, para aplicar o meu dinheiro, como eu falei, vamos pensar, ela, uma empresa industrial quer fazer, uma empresa de varejo, enfim, ela quer investir, né? Ela pode levantar ações no mercado, se ela for de capital aberto, ou pode pegar um empréstimo no banco ou emitir um papel ou um título, uma debênture, no caso, que ela vai trocar esse papel, que é uma promessa de pagamento futuro, por um dinheiro que o investidor vai estar emprestando. E, para isso, ela vai dar uma remuneração a esse investidor. Tá? O investidor, ao invés de ele estar pegando esse dinheiro e consumindo, ou fazendo qualquer outra coisa, ele resolveu financiar aquela empresa comprando o título dela, uma empresa privada, que é a debênture. Um governo tem déficit da Previdência, tem que cobrir os déficits, ele se financia. Ele pode emitir moeda, né? O governo tem essa maquininha de imprimir papel moeda, mas isso pode gerar inflação. Então, você tem uma outra maneira, que é retirando dinheiro de circulação. Quem tem dinheiro empresta para o governo em troca de um rendimento. E quanto maior, quanto menor esse rendimento, de acordo com o tempo, vai estar mexendo com o preço dos ativos, né, com a economia, mercado financeiro. Então, é algo que a gente tem que estar realmente atento. Não precisa olhar todo dia, mas o raciocínio é importante. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui, eu vou tentar fazer uma explicação simplista da curva de juros. Ou então, abrir uma tela preta para a gente desenhar um pouquinho até chegar aí ao entendimento do assunto. Beleza. Vamos lá. Então, a curva de juros vai ser um gráfico que a gente vai plotar, tendo como o eixo vertical a taxa de juros. E aqui a gente vai estar falando de um governo, pode ser brasileiro, americano, japonês, a gente vai ter a curva de juros do Japão, a curva de juros do Brasil, dos Estados Unidos e do país que for. E no eixo de Y, né,
taxa de juros, e aqui no eixo de X, o prazo, o tempo. E a taxa, por exemplo, o título de um ano, pensar que ele está pagando 5%. Se eu comprar um título do governo do país, Tesouro, títulos do Tesouro, tá? Uma letra menor. País ABC. Se eu emprestar o meu dinheiro para esse país, aplicar em um ano, eu vou estar recebendo, ele vai me pagar 5% ao ano. Beleza. Se eu comprar um título de 2 anos, eu vou estar financiando esse governo, ou ele vai estar tomando emprestado a um custo, digamos, de 5,5%. Lembrando, tá? Isso é quanto paga ao ano. Então, é a média em 2 anos. Quanto eu vou ganhar ao ano? 5,5%. Um título de um ano vai estar me pagando menos. Ah, por quê? Porque o prazo é menor, o risco é menor, eu vou exigir menos para emprestar dinheiro para o país ABC do que se eu emprestar, por exemplo, por 7 anos. Em 7 anos, muita coisa pode acontecer. E aí, de repente, a taxa que eu vou estar emprestando vai ser de 8, uma taxa maior, porque o prazo é maior, o risco é maior, quem vai estar aplicando vai querer um prêmio maior de risco para emprestar. E aí a gente vai estar pegando, então, o rendimento ano a ano e vai traçar uma curva. Essa vai ser a estrutura de juros, a estrutura da taxa de juros desse país hoje. Uma curva, a gente vai dizer, normal, tá? Inclinada para cima, exatamente pelo risco no tempo. Agora, para ficar claro, comprei um título de 7 anos. Ele vai estar me pagando 8% ao ano, beleza? Um título de um ano vai estar me pagando 5% ao ano. Não é que a taxa de juros do país no ano 7 vai ser de 8. Não é isso, tá? É quanto que esse título vai estar me pagando na média desse período de 7 anos. A gente vai ter a taxa básica e a nossa Selic, ou os Fed Funds, que seria o seguinte: no dia de hoje, ou durante o período que a taxa básica está vigente, até ter a reunião do FONC, a reunião do Copom, a reunião do Banco Central Europeu, do BOJ, que é o Banco do Japão, enfim, até ter a próxima divulgação da taxa. Então, nesse período, ele tem ali uma meta de taxa, varia um pouquinho para cima e para baixo. Por exemplo, os Fed Funds, que seria a Selic americana, está entre 5,25 e 5,50. Então, no dia de hoje, o Fed ele paga
para quem comprar aí os títulos, né? Ou essa é a taxa básica, a taxa referência, a taxa do dia, tá? No dia de hoje foi 5,33. O alvo é ficar aqui dentro. Vamos supor que seja uma taxa básica, no nosso exemplo, de 4,5. Esse 4,5 é hoje. Agora, o título de um ano paga 5, o título de 7 anos paga 8. Por exemplo, a nossa Selic está 11,25. Se a gente olhar, por exemplo, não sei qual é o número, deixa eu consultar para dar um exemplo mais concreto. Um DI, tá? O DI é essa estrutura, só que ele é um derivativo. O título do Tesouro, ele, que é o Treasury, no caso, ele, ele não é o derivativo, né? Os futuros de taxa de juros derivam dele, mas a gente pode ver a estrutura da taxa futura, pelo derivativo. Tá? DI. Aqui, rapidinho. O DI, janeiro 29. 10,375%. O janeiro 27. Minutinho. Janeiro 27, que eu estou consultando. Tem que ver. Janeiro 2027 está 9,88. Então, o que o mercado está falando é que a taxa hoje é 11,25. Mas, na média de hoje até janeiro 27, o DI está apontando para uma taxa de 9,88, a taxa média, que significa que tem uma expectativa de baixa na taxa. Para janeiro 29, a média é 10,39, que já deve estar computando alguma inclinação para cima na curva. Tá? Senão, eu só estou reforçando que, quando a gente olha janeiro 29, não significa que a Selic vai estar 10,37 em janeiro de 2029. Tá? É a média de hoje até esse vencimento. E os títulos públicos, eles vão estar, então, sendo essa remuneração. Quem compra hoje, até o vencimento, está recebendo uma remuneração anual, essa média de, por exemplo, para 7 anos, 8%, para 2 anos, 5,5%, e assim vai. Beleza, tá? Então, essa é a estrutura. Agora, se a gente pensar, essa é a curva mais normal, como a gente falou há pouco tempo atrás. Quanto mais longo o prazo, mais arriscado para quem está emprestando dinheiro. Quem vai estar tomando dinheiro emprestado vai ter que pagar mais caro. Mas essa curva é sempre assim? Não. Ela se movimenta. Pode ocorrer da taxa, por exemplo, está 8,
E a curva está o que a gente chama no mercado de invertida, apontando para baixo. Por que ficaria apontando para baixo? O mercado está precificando que a taxa para frente vai cair. Algum motivo que levaria a isso? Uma recessão. Para uma economia sair de uma recessão, os bancos centrais costumam baixar as taxas de juros. Então, quando a gente para frente, né, hoje está alta, vai começar a cair a taxa, vai começar a cair. Se a gente pegar a média, vai ser menor do que a taxa de momento, de curto prazo. Então, para frente, vai ser uma taxa mais baixa. E aí, para incentivar a economia, essa taxa mais baixa, a curva vai estar indicando, por exemplo, uma recessão. Por isso que quando fala a taxa está invertida, então a curva está invertida, então está precificando recessão. Pode ser, também pode ser que, por exemplo, no curto prazo, é o que eu acho que aconteceu no momento, lá nos Estados Unidos, né? E aqui também, de certa forma, teve um pico inflacionário e, para conter a inflação, houve uma elevação da taxa básica, o mercado vai fazer aquela conta e vai falar, pô, ele vai subir a taxa curta por causa da inflação, mas lá na frente não vai subir tanto, porque a inflação ela vai ceder e como uma taxa mais alta pode gerar um crescimento econômico menor, essa taxa, na média para frente, e as taxas de curto prazo, se a gente for somando ela, vai ser mais baixa. E a curva só vai subir mais no curto prazo, ela vai inverter. Tá? O que a gente vai chamar a ponta longa da curva de juros vai estar mais baixa do que a ponta curta. Bom, e essa taxa, essa curva, ela pode imbicar para cima mais ainda? Sim, pode. Por exemplo, o governo ele está aumentando o déficit dele continuamente. Significa está gastando mais do que arrecada continuamente. Está virando um tomador de empréstimo de um risco mais alto. Como que eu, que quero emprestar o meu dinheiro, vou fazer? Você está ficando numa situação fiscal pior, está gastando mais. Bom, para eu te emprestar dinheiro agora, eu vou pedir mais prêmio de risco, mais taxa. Por que eu estou pedindo mais taxa? Você é um pagador pior agora. Minha percepção, tá, é que é um pagador pior. Inclusive, as agências de rating, Moody's, Fitch, S&P, elas avaliam tudo isso e vão dizer assim, é um, se esse governo é um governo que eles chamam grau de investimento, seguro, se é grau especulativo, e tem todas aquelas escalas, né, de rating do tomador. Alguns é AAA, o outro é BB+, BB-. Os piores países têm grau C. Aí, cada agência dessa vai ter uma certa nomenclatura para sinalizar ali o pagador, né? Quem está tomando dinheiro emprestado. Ele vai dar o risco. Ele faz isso com a empresa também. Pô, essa empresa é AAA, é um bom pagador. Olha, essa aqui eu já não tenho tanta certeza. Então, sempre que tem uma situação
que possa apontar para uma inflação lá na frente maior. A gente sabe que déficit, no final, acaba trazendo inflação, um aumento do risco do país, que é o risco percebido pelos mercados. Eles vão pedir uma remuneração maior. E essa curva, se hoje está 4,5, ela vai inclinando para cima. Por quê? À medida que vai ficando mais longe do prazo, vai ficando ainda mais arriscado. Cada olha a tendência, né, daquele país. Então, a gente pode ter o que a gente chama uma curva steep, estipando, inclinada, mais inclinada, tá? Steep. E no mercado é estipando, né? Aportuguesando aqui para gente. Não tem o stop e o estopando, tá? Então, ela está mais steep, mais inclinada. Isso aqui é um aumento na percepção de risco. Do tomador. Pode ser um país, pode ser uma empresa. Como a gente está falando de curva de juros do país, então seria de país. Agora, olha só, o governo ele vai estar definindo essa taxa, a taxa básica. E ele não define quanto que vale o título de 5 anos. Ele não define isso, tá? E quem vai definir essa taxa é o mercado. Como assim? Existem os governos se financiam, a gente já falou, emitem título. Como é que eles vendem título para o mercado? Via leilão. Leilão, beleza? Vai lá, cada um dá sua proposta. Qual é a taxa que você quer receber? Ou pelo preço. Eu cheguei a trabalhar com isso no meu início, no mercado financeiro. A gente pedia pelo preço do título, que chama o PU, preço unitário. Então, o mercado vai definir quanto que ele aceita para comprar aqueles títulos. E o Banco Central, o Tesouro, né? O Tesouro, ele vai, na verdade, às vezes o Banco Central antigamente ele emitia títulos. Eu cheguei no início, como eu falei, que eu trabalhava com isso, tinha BBC, que era um título brasileiro de pré-fixado, que era bônus do Banco Central. Hoje no Brasil a gente não tem, se eu não me engano, o Banco Central emitindo título. A gente tem, por exemplo, LTN, Letras do Tesouro Nacional, Tesouro. Mas a gente chegou a ter uma época de BC, hoje não é Tesouro. E lá nos Estados Unidos são os Treasuries, também é Tesouro. No Japão é o Japan Government Bonds, JGP. Japan, né? Government Bonds, JGB, tá? Isso é Japão. No Reino Unido é o Gilts. Então, você tem esses nomes. Isso no Reino Unido, nos Estados Unidos, é conhecido como os Treasuries, é o Tesouro. Bom, quem define é no leilão. E ali o Tesouro vai estar catando, paga ou não paga, ele pode não vender. Quando ele não vende, o mercado fala, ih, entendeu? Já mostra que não gostou, tá? O ideal é que tenha muita demanda e essa taxa caia abaixo. Então, quem define isso, assim como o DI, futuro, é o mercado, de acordo com, com a percepção que ele tem de risco. Ó, acho que vai ter aumento da situação, piora da situação fiscal do Brasil, ruído político, quero mais caro. Ah, tá tudo céu de brigadeiro, acertaram as contas públicas, pum, vem lá para baixo a taxa. Então, não é o Tesouro, não é o BC que vai definir, é o mercado. Ok? Beleza. Como eu falei de preço, é legal também mostrar uma coisa. No pré-fixado, é assim, ó, a gente vai comprar o título. Então,
gastei 100 unidades monetárias para comprar esse título. Fui lá, peguei meus 100, comprei o título. O governo, esse é o valor, tá? Assim, o governo me promete, por exemplo, daqui a um ano, me devolver esses 100 mil, essas 100 unidades monetárias, mais um acréscimo, que é os juros, que foi o preço que ele está pagando para que os investidores queiram financiar ele, de 10%. Então, beleza. Aqui vai ser o principal. Vai estar me pagando. Aqui vai ser a parte de juros que ele vai estar pagando que a gente recebeu. Esse 100, vamos pensar que é o valor unitário. Eu vou comprar um título, custando 100. Então, esse é o preço do título. Eu vou comprar um título. Quanto eu tenho que investir? 100. Tá? Então, se eu comprar 2 títulos, vou botar 200. Mas a gente vai fazer aqui o preço unitário. Qual é o preço para um título? 100. Beleza. Ele vai, então, no final de um ano, me devolver o principal, essa parte, mais os juros. Só que esses juros, ele vai, ao longo dos meses, vai sendo acrescido ali. Né? Vou receber no. Se eu ficar um mesinho, eu não vou pegar tudo. Eu só vou levar esse montante todo no final do período. Se eu ficar só até a metade, eu vou pegar a parte proporcional. Tá? Não é aritmético aqui, é pela conta de juros. Ah, fiquei investido em 6 meses e não um ano. Em um ano, se eu ficar, eu vou receber 110. Se eu ficar 6 meses, eu vou receber menos do que esses 110. Ele me promete, no final do período, entregar 110 numa taxa de 10%. Eu coloquei uma taxa anual. Eu só vou, então, né, receber ele proporcional. Ok. Então, eu fui lá, botei 100, ele vai me pagar 110 no final. Essa é a parte que eu vou estar ganhando no tempo. Só um pouquinho. Tá. Agora, olha só. Não falei que é o mercado que decide quanto vai ser essa taxa, mas ele não vai decidir assim, ah, não, é 10%. Não, ele vai, ao longo do período, o que vai oscilar é o preço do título. Então, vamos pensar que o mercado foi lá, vendeu, tá? Aí deu essa taxa aí de 10% lá no leilão. Tá. Aí vai para o mercado secundário, onde vai haver a negociação daqueles títulos entre os investidores. O governo começou a gastar muito, ficou um pagador mais suspeito, né? E então o investidor agora passou um tempinho, ele vai olhar e vai, poxa, olha, esse título para mim ele tem que valer menos, porque esse governo não está legal, digamos. O preço, então, eu só compro, eu só invisto se for mais barato. No 100, não. Como se fosse uma ação, tá? E aí, assim, o raciocínio é como se fosse uma ação. Aí a ação cai, né? O preço do título vai cair. Vamos dizer que ele veio para cá, para esse ponto. Ele estava em 100,
e veio para 90. O preço caiu. Quem comprou o título agora botou 90, né? Que é o preço unitário, veio para 90. Vai gastar 90. Bom, o valor que vai receber está lá, né? Está lá. Só que o valor de entrada foi mais baixo. Então, agora, o rendimento, que é a parte amarela, desse segundo investidor é maior. Ele está, então, recebendo uma rentabilidade na compra desse título maior do que o primeiro investidor. Essa parte principal ficou menor porque ele pagou menos. Mas a parte de rendimento, para chegar lá no 110, que foi quando o governo fez a venda do título, primeiramente, ele fala, isso aqui vai chegar a 110. E o mercado vai oscilando no preço, para cima e para baixo. Se o preço cai, ele não vai entregar 110? Ele falou, vai. Só que o cara botou menos. Então, ele tem um rendimento maior. Por isso que quando o preço do título cai, preço unitário cai, a taxa de juros dele, que é o rendimento, ou, se a gente quiser aqui, o yield, rendimento, a taxa, sobe. Comprei o título pré-fixado, 10%. O mercado piorou, o preço do título caiu. O rendimento agora é de 15%, por exemplo. Não fiz essa conta que está na tela, não, tá? Estou botando qualquer número. 15%. Se eu comprei o título, a taxa pré, a taxa está 10, foi para 15, significa que o preço do meu ativo, o preço do meu título caiu. E eu vou vender ele a mercado. Então, eu perdi dinheiro. Ah, e se eu levar até o resgate? Eu vou estar recebendo 110 no resgate, que já prometeu. Tá? Ao longo do tempo, até chegar lá, esse rendimento ele vai subindo e vai caindo por causa do preço. Tá? Não é a taxa aqui. Quer dizer, não é o valor final. Então, o que vai estar oscilando esse preço? Essa oscilação vai estar fazendo com que esse valor. Ah, qual é a taxa agora dos 10 anos? Suba ou caia. Saiu um indicador mostrando uma inflação maior. Poxa, então a média até lá, os juros podem ficar mais altos. Já ajusta o valor. Como é que faz? Vende-se os títulos, o mercado vende título e a taxa sobe. Aí, se for um mercado derivativo, não vai ter a venda do título, vai ter a venda do derivativo, às vezes até por preço, né? Cai ali o preço no mercado, tem os ETFs. Mas, falando do mercado de títulos, seria isso. Então, aquela curva de juros que a gente viu, ela vai estar oscilando para cima e para baixo, com a percepção dos investidores, que se acharem que está mais perigoso, vão querer um desconto maior, vão vender o título. E se tiver menos perigoso, o país está redondo, o país está melhorando, menos arriscado, esse título vai subir. Ele vai ficar com um preço mais caro, para 102. Ok. O terceiro investidor entrou e agora ele vai receber o 110. Então, o principal dele aqui, e o amarelo é a taxazinha que ele vai pegar, um rendimento menor. Quando ele olhar, comprei o título, o preço subiu, eu vou estar ganhando agora uma taxa menor, por exemplo, 7%. A taxa de juros veio caindo, tá? Então,
é isso que vai mexendo com o preço dos ativos de renda fixa. Pode ser uma debênture? Pode. A empresa está muito arriscada. Vende a debênture, aí o preço cai, o rendimento aumenta. Pô, a inflação está caindo. Se a inflação está caindo, os juros vão cair, as debêntures, os papéis privados de renda fixa podem ficar atraentes, né? O Brasil melhorando, a empresa melhorando, pum, o preço sobe dos títulos, o rendimento cai. Inclusive, a gente negociava no mercado, não é a taxa, né? Títulos públicos, compro a 5%. E vendo a 4%. Parece assim, o cara compra a 5 e vende a 4, sim. Eu compro um rendimento de 5%, então o preço é menor. Entendeu? É 197. E o outro vende um rendimento menorzinho, de 4. Ele vai vender a 98. Tem lá a conta de chegada. Esse é o preço. Tá? A gente olhando os treasuries, tem gráfico com o preço. Tem a taxa. Como fica mais complicado, enfim, tá? Aí tem a curva, o gráfico pelas taxas também. Mas pelo preço, então, é isso, dá isso um pré-fixado. Estou tentando ser simplista aqui, né? Só passando o raciocínio. Pode ser que o meu objetivo é estar fazendo alguns detalhes, pode, né, estar ali uma explicação mais profunda, mais corretinha, mas o nosso objetivo no vídeo é estar assim, pô, eu quero entender o que é a curva, por que é esse preço, então a gente já viu que é o mercado que define, de acordo com as suas expectativas, não é o Banco Central, nem o Tesouro que vai decidir a taxa de 10 anos, a gente sabe que essa curva se move, a gente sabe que quando o juros sobe, a taxa, o preço, quando o preço cai, a taxa sobe. Quando o preço sobe, está mais demandado, a taxa de retorno cai. Eu pago menos. Ó, a taxa de retorno, 7%. Eu sou o melhor pagador. Eu pago menos. Ah, o cara é pior pagador, vai pagar mais. Os países têm juros diferentes, tá? Agora, olha só. O Banco Central, que um detalhe até para quem assiste, opera Forex e até para conhecimento, o Banco Central ele pode comprar no mercado títulos do Banco Central, está lá comprando títulos do Tesouro. Vou comprar o título de um ano. Ele entra nesse mercado de um ano e compra. Bom, se ele está comprando esse título, tá? Vamos lá, esse aqui é o título de um ano, não é aqui um ano depois. Ele está trabalhando aqui, tá? Eu vou comprar. Se eu compro, o preço sobe. Então, vamos dizer que o mercado ficou arriscado, e o preço caiu. Ok. Aí o BC entrou comprando. Ele não vai afetar a taxa de juros, de rendimento? A parte de juros era essa, agora passou a ser só essa. Então, ele está comprando uma demanda. Então, ele vai estar, aí sim, interferindo na curva. Ok? Ele vai interferir na curva. Então, de certa forma, ele vai estar definindo uma taxa. Mas ali é uma intervenção. Tá? Ele pode fazer isso. Para quê? No Japão, o BOJ ele interfere na curva. Bank of Japan, ele faz o que a gente chama do Yield Curve Control, ICC. E por que ele faz isso? Porque ele não quer que os juros longos subam. E por quê? Bom, a gente vai voltar agora para a taxa de juros, para a curva de taxa de juros, vai ver uma outra forma, ou melhor, por que ela é importante? Não só para ver se os ativos estão subindo, se está precificando a recessão,
mas para algo mais prático. Então, a gente vai ter o prazo, né? A taxa. Vamos pensar que a taxa está assim, e ali começou a subir, a taxa começou a subir, significa o quê? Que o preço do título começou a cair. Então, a curva ela começa a inclinar para cima. Por um motivo, mais inflação, mais risco, o que for. Subiu. Mais percepção pior do mercado, ele subiu no mercado. Tá? Se a gente pensar, eu quero fazer um empreendimento. Eu tenho que estar atento à taxa ao longo do tempo. Eu vou precisar de dinheiro longo. Pegar emprestado para montar, por exemplo, uma fábrica, não vou pegar emprestado para um ano. É algo longo. Eu vou é, financiar o meu apartamento. Então, é importante os juros longos, não ali a taxa básica, a Selic, o Fed Funds. Claro que ele é importante, mas quando você pensa num projeto, você tem que pensar no longo prazo. E se a gente tem uma taxa de juros de longo prazo crescente, vou inclinar mais ainda. Eu vou botar aqui nesse período, né, está caríssimo lá, 10%, aqui foi 3%. Pô, se eu tomar dinheiro para um período de 3, 4, 5, 6, 7 anos, olha como está caro. Então, isso faz com que as pessoas invistam menos. Não estou falando aplicar o meu dinheiro, é investir na economia, investir em negócios, tá? Investe menos. Quando a gente vai estar usando o nosso dinheiro, a gente não investe num título, a gente aplica. Essa é a palavra na economia, tá? Aplico o meu dinheiro, ok? Quando a gente fala em investir, é investir num projeto, investir num negócio. E também a minha decisão de consumir, eu vou consumir menos. Por isso, olha como afeta a bolsa. Se eu vou comprar uma ação de uma empresa que está no varejo e vende a crédito, estou falando de um prazo mais longo. Se as ações no setor do consumo vão cair. Por quê? Porque está mais caro para a pessoa tomar dinheiro emprestado para comprar um bem durável, por exemplo. Lá no vídeo que a gente fala de bens duráveis, dá esse exemplo, né? Quando fala dos indicadores técnicos. Por exemplo, um apartamento, um imóvel, né? Então, isso desestimula a economia. Se o Banco Central quer estimular o consumo, ele pode intervir na taxa, isso é o Japão, ele vai comprar, então, é um ICC, ele vai fazer um controle dessa taxa de juros, vai comprar, se eu compro, tem demanda, se tem demanda, o preço sobe, se tem preço, se o preço sobe, o yield, ou seja, o rendimento cai. Por que que o Japão, no caso, aí para quem opera o Forex, o ien japonês, se o vamos lá. Então, se ele está comprando títulos, o governo compra títulos,
Ele está querendo trazer essa taxa para baixo, artificialmente, para o quê? Para estimular consumo, estimular investimento. E lá no Japão, especificamente, eu ia mostrar quando foi a taxa do Japão, a gente vai ver a curva de juros no Japão, e lá no Japão, por quê? Porque a economia lá está crescendo pouco, beleza? Desde o estouro da bolha da década de 90. E se as pessoas começarem a consumir mais, a taxa de inflação sobe. Consumo. A taxa de inflação subindo, se eu dou poucos juros, o investidor, o que ele vai fazer? Vai aplicar os juros baixos? Não. Se o juros está baixo, a minha alternativa é comprar hoje. Vou comprar hoje. Então, ele está estimulando o consumo, vai estar trazendo alguma inflação. Quando tem inflação, as pessoas aí, né, começa o ciclo. Pô, tem inflação, eu vou consumir hoje e não vou ficar com o dinheiro parado, porque ele vai perder valor. O governo, com esses juros baixos, não está me repondo, ou seja, juros negativos baixos. Isso faz o quê? Dá inflação, dá consumo, e ele tenta, então, estimular a economia. A inflação é bom? Quando tem deflação, sim. Quando tem estagnação, sim. Você dá alguma inflação, é positivo. Muita inflação, não. Então, deflação é ruim. Às vezes, até uma inflação muito baixa pode ser ruim também. Por quê? Porque as pessoas não consomem. Ah, preciso consumir agora. Agora, pô, inflação de 10% ao ano, que é uma inflação alta. Poxa, no final do ano, se eu não comprar hoje, meu dinheiro perdeu o valor, né? E a gente estava falando, então o Japão faz isso, tá? E no momento, no Ien, o que está ocorrendo? O governo japonês disse, olha, eu acho que eu vou parar de fazer isso, porque está tendo alguma inflação, né? Está tendo consumo, eu acho que eu não preciso mais fazer isso. E aí, o que ocorre no Ien? Olha só, quando o yield cai, se eu estou aplicado em Ien, com juros caindo, ele está o quê? Me pagando pouco. Então, eu não quero ien, eu não quero aplicar em nada de ien. E aí, o par dólar sobre ien sobe. Agora, se o ien, se a taxa de juros no Japão começa a subir, já fica interessante eu estar aplicando em ienes. Começa a aumentar a demanda por ien. O par do USD, japonês ien, ele vai cair. Por quê? Porque o ien vai se valorizar. É uma divisão, o ien, o par vai cair. O ien se valoriza. Por quê? Porque ele está pagando mais juros. E o ien se desvalorizou muito ultimamente, a gente pode ver daqui a pouco. O par dólar-ien subiu bastante. Por que ele sobe? Porque o rendimento do tesouro japonês de 10 anos estavam controlados e muito baixos. O BOJ, Banco Central japonês, interferindo. Se está muito baixo o rendimento do ien, o que ocorre? As pessoas não querem, o preço dele cai, os pares lá vão estar se valorizando, no caso o dólar se valoriza. É melhor eu ter dólar aplicado é melhor eu aplicar em dólar do que ien. E aqui mais um detalhe do ien. Como os juros é muito baixo em ien, e no Japão, que tal eu pegar dinheiro emprestado no Japão e aplicar no Brasil, que tem uma Selic agora que está de 10, 11,25, mas a gente viu que o título público está perto de 10%. Então, eu tomo dinheiro barato no Japão e aplico em países mais arriscados. Aí tem os ajustes, essa é uma operação de cash carry, e isso é fundamental no Forex.
tá? Mas o mercado fica muito alavancado em ien. Então, quando tem uma crise, existe a volta desse dinheiro. Se eu peguei dinheiro emprestado no Japão, eu vou estar voltando. O ien sobe. Quando você tem uma crise, o ien se valoriza, que é esse dinheiro de alavancagem retornando. Quando o mercado está tranquilo, apetite por risco, eu vendo ien e aplico nas outras moedas. Então, isso é fundamental para a Forex também. Acho que a gente falou legal de taxa de juros, vamos dar de curva, tá? Vamos dar uma olhada nas curvas aí dos países. Eu estava aqui com a dos Estados Unidos, essa é a curva brasileira. Pelo futuro, pelo DI, não considera essa parte que tem pouca liquidez, mas a gente vai olhar a americana, tá? Então, o que a gente tem na taxa americana? No curto, ela está como inclinada para baixo, ela está invertida. Lembra que se eu emprestar o dinheiro para um prazo maior, eu quero mais rendimento, porque eu tenho um risco maior, porque o meu dinheiro vai ficar longe de mim por mais tempo, e eu não sei o que vai acontecer nesse tempo todo, o que pode dar errado, e eu quero me garantir pedindo mais taxas. Lá nos Estados Unidos está para baixo. Geralmente, quando a curva está para baixo, significa que vem uma recessão, tá? Mas também tem um outro motivo, um pico de inflação no curto prazo. Então, eu quero que lá na frente a economia freie um pouco, eu subo a taxa na parte curta da inflação, aí a gente vai ter um aumento dos juros curtos, trago a inflação para baixo, e aí eu não preciso subir a taxa lá na frente. Por quê? Porque a inflação vai estar domada. É isso que o FED quer fazer, quer domar a inflação. No curto prazo, não está domada. Então, ele está subindo os juros para domar a inflação. Esse é o objetivo. O mercado acha que lá na frente já vai estar domado. E por que a inflação é importante? Lembra a parte do consumo? Então, eu vou ter juros de 10%. Beleza. Ele vai subir os juros para eu, o quê? Ao invés de consumir, pegar o meu dinheiro e deixar parado rendendo. Se a inflação está 5%, eu tenho um ganho real, aqui vai ser a taxa real. Na verdade, a gente vai estar aqui dividindo, tá? 1,10 sobre 1,05. Esse vai ser meu rendimento real, não um menos o outro, tá? Legal. Agora, se essa taxa, ao invés de estar 5%, aqui é inflação, e aqui é a taxa de juros, se essa inflação, vamos exagerar, for para 15, poxa, não está defendendo o meu poder de compra, porque ele está perdendo, se meu poder de compra está desvalorizando em 15%, e eu estou recebendo só 10%. Então, vou continuar gastando, a inflação continua lá, né? Então, você dá uns juros reais mais altos para a pessoa travar o consumo dela e tomar a inflação para frente. Então, o mercado acha que, na média, esses juros não vai estar. O Fed Funds, essa última foi 5,33, o intervalo de objetivo é 25, 5,25 com 5,50, tá? Um detalhe só que eu esqueci de falar sobre, é bom ter uma inflação, alguma inflação sim, que eu dei o exemplo japonês. Uma taxa meta de inflação, por exemplo, nos Estados Unidos, é de 2%. O governo até quer ver ir para 2% para começar a baixar juros. E por que não é zero?
porque ele precisa, alguma inflação é boa para estimular a economia, muita inflação é ruim, mas alguma, e o Banco Central americano acha que uma inflação de ano, 2% ao ano, é uma taxa legal. Ele não quer deixar muito, mas também não quer deflação, nem muito abaixo disso, porque aí vão ter outros problemas. Tá? Então, a curva lá está inclinada para isso, no meu entender, não por causa de uma recessão, como muita gente falou, ou fala, mas ainda vou fazer um complemento, mas porque para domar a inflação e poder cair a taxa de juros depois, lá para frente, tem que dar um choque de juros, né, no curto prazo. Essa vai ser a ponta, vai ser a ponta curta e essa ponta longa. Ela está inclinada para. Agora, pode ter recessão e essa taxa está, essa curva está sinalizando uma recessão? Sim, porque o aumento muito forte no curto prazo dos juros pode fazer com que tenha menos compra de imóveis, menos consumo, quem está endividado quebre, né? Então tenha, por exemplo, inadimplência, e isso tudo pode gerar lá na frente uma recessão. Tá? A gente não sabe se vai ter, esse seria o hard landing, que o mercado tanto fala. Ou seja, hard é aterrissagem, a economia muito aquecida, ela vai aterrissar. Então, é o hard landing. E o soft landing, soft é suave, é um pouso suave. Ela vai desacelerar, mas suavemente, que é um cenário bom para a bolsa. Tá? O pessoal tem medo do hard landing, que aí sim seria a recessão. Tá? Então, essa curva pode estar inclinada para baixo, porque a inflação está domando, e lá na frente não vai precisar. Agora, se os números começarem a vir desemprego alto, inadimplência, no caso lá da crise imobiliária, aí é recessão. Como é que sai da recessão? Pelo lado monetário, né? Porque pelo fiscal pode ser estímulos fiscal, como foi na crise de 29, o governo criou um bando de programas para incentivar a economia, aumentando o gasto, mas ali era necessário. A curva vai apontar para baixo. Pô, vai ter uma taxa muito baixa para poder sair da recessão. O governo, na verdade, vai cair muito a taxa, muito mais do que estavam esperando. Vamos ver essa taxa quando foi em 2020. Ah, já até botei. Olha só, 2020, a curva estava inclinada para cima, tá vendo? No longo prazo, ó, até inclinadinha, bem baixa, ó. A taxa era 1%, e, por exemplo, 30 anos está aqui embaixo, 10 anos, que é muito importante, estava aqui. E ali, com a inflação, juros, aumentar juros. Ó, o, o mês, quanto está pagando agora, um ano, 5 anos, são líquidos, está 2 anos, vou botar as referências. De títulos aí a partir de ano. O pessoal fala muito de 3 meses, tá? Muito mais do que de 2. Fala muito do 2 anos, fala do 10 anos, tem 5 também. E fala do 30 anos. Principalmente são os mais famosos, sendo que, tá bom, 6 meses, agora o 2 anos, o 10 anos e o 30 anos. Isso lá nos Estados Unidos. Bom, e tem uma inclinação da curva, que chama spread, o diferencial da taxa de 2 anos para a taxa de 10 anos, lá da curva americana. 2 years, tá? Y de years, que é ano no inglês. Esse diferencial do valor do 2 anos com de 10 anos é uma inclinação dessa curva. O diferencial é esse valor. O mercado olha muito para esses dois, tá? Esse diferencial. Se chegar lá, site spread do 2 anos com 10 anos. Ele analisa muito essa curva e olha isso.
Então, a gente vê que a curva se deslocou para cima e apontou para baixo. Então, o deslocamento da curva americana, ele se deu... Olha só como tem deslocamento ao longo do tempo. Ele ficou assim, tá? Ele inclinou para baixo, mas tudo foi para cima. Tudo para cima, apontou para baixo. O curto prazo mais, ela ficou inclinada para baixo, porém deslocada para cima. Vamos ver, então, o 20. Vou travar essa. Opa, tirei não. E vamos botar no 22. Beleza, ó. Ah, eu não travei aqui. 20. Quero travar. Travei. Vamos botar 22. Criando mais um. Olha só. E eu vou travar também. Então, olha lá o deslocamento. 2020, hoje, em azul é hoje. Vou botar em amarelo, mas é novembro, não, é março. Março de 22 e a vermelha é março de 20. Teve esse deslocamento. Curto prazo subindo. Não à toa a gente viu nossa bolsa caindo, porque a taxa americana é um referencial, que é a taxa livre de risco para os investidores globais. Então, começa a pedir mais taxa para o Brasil, mais taxa para o Brasil, as ações de varejo caem. Olha só como a Bolsa Brasileira vai passando a performance pela curva de taxa americana, que influenciou a nossa curva brasileira. E então, de 20 para 22, a gente teve uma elevação de longo prazo, de curto não. Deixa eu modificar essa, vou botar 23. E depois de 22 para 23, teve uma subida forte, ó, na parte curta da taxa. Está vendo? Isso por quê? Porque o Fed começou a subir juros de curto prazo. Tá? Então, a gente teve esse deslocamento no tempo. E essa subida de juros botou algumas commodities para baixo. Se não sobe juros, as commodities acabam subindo. Enfim, vai estar mexendo com tudo ali. Uma outra coisa, o mercado ele opera essa taxa, essa curva, tá? Ele pode, por exemplo, comprar um título curto, vender um título longo. Quando eu vendo um título longo, então eu vou estar travando essa parte da curva. Vamos pegar o 2 com 10. Então, eu vou vender o de 10 anos, curva de hoje, o de 2 anos, e vou comprar o de 10 anos. Então, eu estou travando, eu operei muito assim, tá? Quando estava começando. Estou travando essa parte. O que significa? Se eu vendo um título curto, eu estou emprestando dinheiro, estou tomado no 2 anos. Estou aplicado, que eu comprei no 10 anos. O que eu preciso? Então, se eu vendi o título, se eu comprei o título e a taxa curta, ou eu estou vendido, né? Se a taxa curta subir, o preço cai. Estou vendido na taxa, no caso, né? Estou vendido aqui no 2 anos. Aí eu preciso, né, que o rendimento aqui caia. Eu estou falando de taxa. Nesse caso, se eu vendi o título, daqui, deixa eu voltar para essa tela. Se eu compro o título, eu quero que a taxa caia, tá? Então, beleza. Por quê? Porque se a taxa cair, o preço do título valorizou. Eu comprei, ela valorizou. Se eu vendo o título, eu quero que a taxa suba. Por quê? Se a taxa subir, o preço caiu. Se o preço caiu,
Quando eu recomprar, eu ganhei dinheiro. Então, nesse caso, eu vou estar o quê? Apostando numa inclinação ainda maior para baixo. Se eu acho que essa parte da curva vai estipar, né, vai subir, eu acho que a taxa mais longa vai subir. O que eu tenho que fazer? Eu vou vender ali o título. Eu quero que essa taxa suba. Se a taxa subir, o preço do título cai. Eu reponho mais baixo. Então, a taxa vai subir, tá? E eu vou estar comprando o mais curto. Eu vou estar apostando, então, que esse título, esse título ele vai subir de preço e a taxa vai cair, né? Então, essa taxa cai, essa aqui sobe, mercado mais estressado, geralmente. Comprei o DI curto e vendi o longo. O que eu estou apostando? Estou apostando que a curva no Brasil, ali dos DIs, vai embicar para cima. Acho que o Brasil vai ter algum problema fiscal e esses juros vai subir no longo prazo. O que eu faço? Curva longa. Eu estou falando de risco Brasil, eu estou falando de déficit para frente. Então, eu vou estar fazendo o quê? Vendendo um título longo. Porque se eu vender o título longo, o preço desse título caiu e a taxa subiu. Quando eu for comprar de volta, eu vou estar ganhando dinheiro. Então, a minha aposta é que essa curva, no caso de um estresse, vai estar o quê? Subindo. Então, eu estou apostando que a curva sobe. E se eu travar um pedaço, eu compro curto. Eu diminuo o risco aqui, tá, gente? Eu ganho numa e perco na outra. Como se fosse uma opção. Vende uma e compra outra. É o spread. Então, eu acho que vai estar subindo. Aí, o cara pode, vou travar essa parte curta da curva, enfim, vou travar a longa, porque eu acho que o de 10 com 30, tá? Vai trabalhar se essa curva vai inclinar, se essa curva vai inclinar para baixo. Aí é o trader mesmo, especialista de juros, que vai estar fazendo isso. Para a gente, é a estrutura. Então, essa estrutura ela pode estar mostrando recessão, ela pode estar mostrando aumento, inclinando para cima, mostrando aumento de risco, aumento de inflação, parte longa. Ela pode estar inclinando mais a parte curta, por quê? Porque vai subir juros agora, mas lá na frente não. O choque de juros no curto prazo. Ai, como é que eu faço isso? Eu quero apostar só no choque de curto prazo. Poxa, eu preciso, então, vendo curto, compro longo. Eu acho que essa taxa de curto prazo, né, vai estar subindo mais. Como eu estou vendido, ó, a taxa subiu, inclinou. Nem vou mexer o longo. Ok. Fiquei 0 a 0 no longo e peguei uma inclinação maior na curva de juros, vendendo longo. Quando eu recomprar, o preço está mais baixo, a taxa está maior. Acertei, né? A taxa maior, mais inflação, eu quero ser remunerado melhor. Se tem mais inflação, eu quero ser mais remunerado. Só que isso, o título de curto prazo vai sentir mais, porque o choque de juros está no curto prazo. Aí a parte curta da curva vai para cima. Então, isso tudo vai mexer ali nos mercados. Então, essa curva é americana. Vamos dar uma olhada na japonesa. Esse é o Japan Yield Curve. Japan Government Bonds, que eu falei que era o JGB. JGB. O famosão é o 10 anos também. Então, a gente vê que no Japão, a curva não está para baixo. A curva japonesa está normal, para cima. Eles têm uma taxa bem baixa no curto prazo e, vou botar aqui 10 anos, tá? E no longo prazo, indicando para cima.
Se o mercado está estressando, significa que vai vender o título, por exemplo, de 10 anos. Se vende o título, a taxa sobe. A curva viria para cá. Só que o governo japonês entra comprando esse título que estava caindo. Aí o preço volta para onde estava. Então, ele está controlando a taxa. O quê? Está controlando a curva de juros, que é yield curve, rendimento, curva dos rendimentos, né? O controle da curva dos rendimentos. É o ICC. Isso mexeu com o Ien. O Ien acabou depreciando muito em relação ao dólar. E, recentemente, o BOJ, pelos números da economia, inflação, consumo, falou: olha, eu estou pensando em largar esse controle de lado. Subindo a taxa, eu vou ganhar mais para aplicar em Ien, né? Ou vou reverter as operações de empréstimo. Tomei muito dinheiro emprestado, vai ficar mais caro. Lembra que o preço muda, né? Quando a taxa sobe, então você sai fora. Enfim, ele vai estar ali controlando o ICC. Essa é a curva japonesa. Está bem certinha. E se o Japão começar a aquecer muito? Provavelmente, e não tiver controle, como a gente falou, essa estrutura se desloca para cima. Essa estrutura se deslocando para cima, o Ien vai estar ali se recuperando. Tá? Vamos ver a brasileira, pela Andino, curvas de juros brasileira. Essa é a nossa curva. Tem uma barriga, ó. Isso aqui prazo. Isso é dos pré-fixados, títulos públicos brasileiros pré-fixados, tá? Então, o mercado está 11,25, o mercado espera uma queda de juros e por isso vem para baixo. E depois, por que que inclina para cima? Risco Brasil. Então, dá uma pancada para baixo. Essa alta foi esse choque de juros na Selic, que subiu bastante, inclinou o curto prazo. Esse juros, então, ele vai voltar, tendo um controle da inflação, caso tenha, né? Não vai ter mais alta de juros. Essa média de curta vai cair. Mais para frente, aí a gente vai ter a curva, como a japonesa, inclinada para cima, uma curva normal lá, aonde o dinheiro de longo prazo vai custar mais caro. Nos Estados Unidos está para baixo. E se tiver uma recessão no Brasil ou a inflação realmente caia bastante, que já está baixa, né? Mas, enfim, essa curva vai se deslocar para cá, vai cair mais. Uma recessão muito forte, pode ser que a curva até desloque para baixo. E o mercado vai operando isso e vai mexendo nos ativos. E se o governo se descontrolou, vai gastar, o Brasil vai quebrar. Vai lá para cima, a ponta longa, juros longos. Tá? É interessante nesse site também que a gente pode ter uma inflação implícita, dada da curva de juros, tá vendo? Isso aqui é inflação implícita. 4 e pouco, 4,70. Também isso vai mexendo, né? Tudo expectativa de mercado, tá? Bom, para terminar, eu coloquei o gráfico do IEM, na verdade, do dólar sobre o IEM. Tinha acabado de falar que é o gráfico do IEM, mas é o gráfico do dólar sobre o IEM. E a gente não falou que o IEM depreciou. Então, se os gráficos subiram, significa que o dólar subiu em relação ao IEM, né? Porque é o USD sobre o Japanese Yen. Dólar se valorizando, o gráfico sobe. Lembra da taxa japonesa, do ICC? Eu falei ICC é YCC. Um pouco cansado aí, porque já está. O dia hoje foi bastante coisa. Então, se eu falei ICC, YCC, tá? O controle da taxa de juros japonesa fez tudo isso com o IEM. Mas foi só isso? Não. Porque os Estados Unidos sobe juros e o Japão controla juros baixos. Sobem, né? E o Japão
mantém juros baixos artificialmente. Talvez não subisse muito, mas, de qualquer maneira, ele está lá intervindo no Yield Curve Control, YCC. Recentemente, vou pegar o gráfico diário, o governo japonês falou, olha, acho que está na hora, estamos revendo essa política. O que aconteceu? O dólar sobre o ien caiu, pela decisão do BC japonês, do BOJ, já comentando sobre parar, ou enfim. Ele tem uma meta para os juros japoneses, tá? Já comentando sobre isso, sobre essa política. Bom, a gente está falando então da curva japonesa, principalmente o de 10 anos. O que ocorre? O BOJ, Banco Central Japonês, ele tem lá uma faixa de flutuação em que ele fica controlando. Me lembro que era 0,5%, aí ele soltou 0,5%. Acima do 0,5%, eu não quero que passe. Então, no site do CNBC, que é do mercado financeiro, a gente tem aqui, ó, taxa japonesa de 10 anos. Está no ponto 77. Então, se eu aplicar no Japão, em 10 anos, vou ganhar ponto 77. E nos Estados Unidos? Pô, quando está ganhando 4,15. Repara que se essa taxa subir, liberar ela, vamos dizer que ela vai para 2. Já vai fazer um estrago absurdo no mercado. O mercado é alavancado nisso, porque o Japão é importante nas moedas. Será que vale a pena ficar com dólar para 2,4 e 15? O Japão vai estar pagando mais. No Brasil, quanto é que está os 10 anos? Acho que é 10 alguma coisa. Então, entendeu? Então, todo esse diferencial de taxa vai estar mexendo nas moedas. Então, aqui o Japão tem o controle dos juros lá, não é a taxa básica deles, é a taxa do título, que o BOD tenta segurar numa oscilação, se eu puxar 5 anos. Está vendo? Ultimamente, ele liberou um pouco essa oscilação, se não me engano, era no 0,5%, 25,5%, algo assim. Está vendo? Bem tabelado, ó. 25,5%. E para cá, começou a subir. Compra, Banco Central japonês compra título japonês. Se comprou título, o preço sobe e rendimento cai. E liberou agora um pouco para cima, tá? Então, esse é o trabalho lá dele. Está subindo, compra título, traz para baixo. Ele vai trabalhar com uma outra banda. Ele faz esse controle. Vamos ver os títulos americanos. Eu tenho uma certa oscilação, não vou pegar esse ponto, ponto 25 e ponto 75, ponto 50 que oscilou. Vamos ver o americano. Então, só hoje, ó, 4, esse é hoje, saiu o CPI acima do esperado, chegou a subir, voltou para baixo. 4,09, com a inflação mais alta, foi para 4,17. Então, a gente vê que teve uma volatilidade grande, está com muita volatilidade lá nos Estados Unidos, os títulos. Vamos botar um ano. Então, em um ano, os juros, os treasuries de 10 anos vieram de 3,50, bateram quase 5, quase 5, 4, 9, tá? Vamos considerar 5. Então, 1,5 ponto. Veio aqui para baixo, no 3,88, aí ele já subiu para o 17, voltou para baixo, foi lá no 20, até mais, tá? Então, essa aqui é uma grande volatilidade. Essa subida toda são os juros, a curva de juros se deslocando para cima. A gente viu que de 2020 para 2024, né, para hoje, subiu para caramba. Tá? Esse é o só de 10 anos. Aí tem o de 2 anos. Vamos ver se a gente tem o título de 2 anos. Esse deu uma pancada grande para cima. Está 4,58, está invertida a curva. Né?
Os mais longos estão mais caros, vai pagando mais. Vou pegar ali os 5 anos. Olha a subida dos juros americanos. Pagava 1,80. Lembra o Japão? O Japão era perto de zero. Entendeu? Então, agora foi para meio, agora está 0,75. Então, ele veio de 1,80, o Treasury de 2 anos, e foi para 5. Lá, depois ele cai, volta para 5, cai. Tá? Então, ele teve uma volatilidade aí nesses tempos, nesses últimos tempos. Subiu para caramba e ficou para cima e para baixo. Então, era 1,80, lá no Japão, zero, digamos. Diferencial, 1,80. Aí o Japão subiu um pouquinho, para meio, vamos dizer assim, e o americano para 5. A diferença foi para 4,5. Pô, quero ter dólar, não quero ter ien, não quero estar aplicado em ien. O que aconteceu com a taxa? O USD, Japanese Yen, puf, subiu para caramba. Beleza? Então, segue um pouquinho de juros. Ficou até um pouco longo o vídeo, mas eu acho que é um assunto importante. E não tem como a gente colocar... Podia fazer vários vídeos desse, por ordem. Primeira vez que estou fazendo esse tipo de vídeo. Vocês são os primeiros a pegar esse conteúdo. Um dia talvez vire um curso, mas aqui é para vocês que me seguem no meu VIP e também quem opera Forex lá no meu link. Que aí tem tudo a ver, né? Um pouquinho de conhecimento também. Tive que mostrar no vídeo sobre o pré, como é que o negócio do preço que sobe, quando o preço sobe, a taxa cai e vice-versa. Essa é uma noção que muita gente não tem, eu não sei quem está assistindo o vídeo, então quis trazer coisa mais básica também. E falar que essa curva mexe, as inclinações. Bom, mais para frente a gente vai vendo os movimentos de mercado e vai voltar a isso. Vai estar fazendo com mais recorrência conteúdos macro, mas aí não precisa pegar toda essa explicação, já entra direto, a taxa subiu, a curva inverteu. Olha, a taxa subiu. Então, quem assistiu esse vídeo já vai ter uma base para entender os próximos. Beleza? Então é isso. Até lá.